O santo do dia 29 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida dos santos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de setembro. Os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael são investidos de cargos diferentes, celebrado antes em datas diferentes, mas com a reforma do Concílio do Vaticano II, agora são celebrados em um só dia. A memória litúrgica ocorre em 29 de setembro. A Bíblia lembra como as missões específicas de Miguel, o adversário Satanás, Gabriel, o anunciador, e Rafael, o ajudante. O título de arcanjo deriva-se da ideia de uma corte celestial ao qual os anjos estão presentes de acordo com diferentes graus e dignidade. Os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael ocupam as esferas mais altas da hierarquia angelicais. Eles têm a tarefa de conservar a transcendência e o mistério de Deus, ao mesmo tempo que tornam presentes perceptível a sua proximidade salvífica. Segundo a tradição, o arcanjo Miguel é o príncipe que luta contra o mal, de cujo assaltos define a permanente a fé e a igreja. Além disso, é reconhecido o poder da intercessão muito venerável tanto no Oriente como no Ocidente. No mundo são incontáveis as catedrais e santuários, os mosteiros, capelas dedicados ao arcanjo Miguel. O seu nome é citado 5 vezes nas Sagradas Escrituras. Deriva-se da expressão Micael, ou seja, quem é como Deus. Pela sua popularidade secular, o anjo guerreiro que com sua espada desembainhada vigia do castelo de Santo Anjo na cúpula de São Pedro, e também o centro de inúmeras histórias anedotas, e uma delas remonta-se no dia 13 de outubro de 1884, no século XIX. Após a celebração da missa na Capela do Vaticano, o Papa Leão XIII permaneceu inerte por uns 10 minutos. O seu rosto, dizem testemunhado, revela há muito tempo o terror, a maravilha. A seguir, o Papa Prece vai depressa ao seu escritório, senta-se à mesa e escreve o impulso, uma oração ao arcanjo Miguel. Meia hora depois, chama o secretário e lhe entrega a folha de papel, pedindo-lhe para impressar e enviar a todos os bispos do mundo todo, para que a súplica fosse recitada no final das missas no mundo todo. O Papa Leão XIII narra ter tido, naquele poucos minutos, uma entarecedora visão de legiões de demônios que atacavam a igreja quase ao ponto de destruí-la, e de ter assistido intervenção decisiva do arcanjo. O anjo Gabriel fez o anúncio a Maria no Evangelho de Lucas. Lemos: foi enviado, logo o arcanjo Gabriel é o mensageiro de Deus, encarregado de explicar à Virgem prometida a um homem da casa de Davi chamado José, o modo ao qual Deus deveria se encarnar. Mencionado várias vezes no Antigo e no Novo Testamento, São Gabriel, o mensageiro por excelência e o padroeiro das comunicações. Além disso, foi declarado também o padroeiro da Rádio Vaticano. Os episódios bíblicos
dos quais Gabriel é protagonista, são narrados nos livros dos profetas Daniel. O arcanjo aparece a Daniel para explicar-lhe o significado de uma visão misteriosa, Daniel 8, 15 a 18, enquanto em outra passagem, Daniel capítulo 9, versículos 20 a 27, preanuncia certos eventos. E ainda no Evangelho de Lucas, ele comunica a Zacarias sobre o nascimento do seu filho João Batista. Lucas capítulo 1, versículos de 8 a 20. Assim, Gabriel revela-se de modo bem mais claro ser uma criatura celeste e estar presente na presença de Deus e ser seu mensageiro. A história do arcanjo Rafael é narrada pelo livro de Tobias na época da revolta dos Mascabeus. O núcleo central do livro é a viagem empreendida por Tobias para recuperar em uma terra distante um crédito de seu pai, que se tornou indigente com o acompanhamento de outros viajantes. Durante uma parada no rio Tibre, uma grande peixe atacou o jovem, que assustou, mas depois, encorajado pela viajante, que era o arcanjo Rafael, disfarçado, pegou o peixe, do qual, sempre por orientação do viajante, arrancou o coração e o fígado, a bliss dos peixes e os colocou no alforje. Quando estava quase chegando ao destino final, o arcanjo insistiu para que Tobias se hospedasse na família de alguns parentes, aonde conheceu a sua prima Sara, que a lei de Moisés lhe reservou como esposa. A jovem já estava comprometida com 7 homens, todos assassinos, num tálamo nupcial pelos demônios. Amodeus, por ciúme da jovem, Sara casou-se com Tobias, a noiva. Tentativa de Amodeus foi derrotada pelo coração e o fígado do peixe, que viajante segurou e colocou em um braseiro para que a fumaça afungastes os demônios. Depois do casamento, Tobias voltou-se para a casa paterna, ao quais recompensa o viajante por toda a sua ajuda, chamando logo de pai e filho. O viajante revelou a sua identidade, explicou-lhe o que, devido às orações, caridades, que havia sido enviado por Deus para curá-lo e guiá-lo, falando de si mesmo, e lhe disse: Eu sou Rafael, um dos 7 anjos, sempre prontos para estar presente da majestade do Senhor. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de setembro. Em Perito, mais tarde chamado Herakleia, na Tassânia, atual Turquia, o martírio de Santo Eutíoco, bispo e mártir no século III, no ano 250 pelo Império Romano. Em Valorositis, hoje na Tushumi, na Armênia, o martírio de Santas Repina, Guiana e companheiras morreram martirizadas no século IV, no ano 300 pelo Império Romano. Em Acherer, na Gália Libanesa, na atual França, o falecimento de São Fraterno Bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano 450. Na Palestina, o falecimento de São Ciriaco Anacreta, que habitou durante quase 90 anos na caverna, numa vida austeríssima. Faleceu de morte natural no século VI, no ano 557. Em Mitterrand, nas margens do rio Saras, na Hanuana, atualmente Alemanha,
o falecimento de São Ludovito, bispo de Treveri. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano 717. Na ilha de Ufrans, junto ao lago de Jurisk, no território de Éfeso, na atualmente Suíça, o falecimento de Santo Alderico, presbítero e seremita. Faleceu de morte natural no século X, no ano de 950. Na Bretanha Menor, na região da França, o falecimento de São Maurício, abade do mosteiro cisterciense de Langonose, posteriormente ao mosteiro de Carnoët, por ele fundado. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 191. No mosteiro de Cisterciense de Langonesse, também na França, o falecimento do beato João Montillard, que deixou a sua profissão de nobre cavaleiro para tornar-se o humilde monge cristão católico. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1217. Em Vannes, no território de Prestanes Menor, na região da França, o falecimento do beato Carlos Blois, homem piedoso, manso e humilde. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1364. Em Roma, na Itália, o falecimento do beato Nicolau de Frucas Paterno, presbítero da Ordem dos Eremitas de São Jerônimo, que fundou ao Monte Januco o mosteiro de Santo Onofre. Faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1449. Em Lviv, na Ucrânia, o falecimento de São João Dukhan, presbítero da Ordem dos Menores. Faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1484. Em Nagasaki, no Japão, o martírio de São Miguel Archuleta, Guilherme Cortete, Vicente Chupnik, presbítero da Ordem dos Pregadores, e Lázaro de Nicoto e Lourenço de Mansirihan, pais de família. Morreram martirizados no século XVII, no ano de 1636, pela ordem do imperador japonês. Em Kisornon, no território do Canadá, o martírio de São Renato Gosling, mártir no século XVII, no ano de 1642, pela Guerra Civil Canadense. Em Gilet, localizado próximo a Valência, na Espanha, o martírio do beato Jaime Mistés Ordes, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinho. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Também em Valência, na cidade da Espanha, os beatos mártires Paulo Boris, presbítero, e Vicente Sales Gênovas, religiosos, ambos da Companhia de Jesus. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Picatero, em Paterno, localidade na província de Valência, também na Espanha, o martírio do beato Dório Hernandes Morata, presbítero da Companhia de Jesus, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Lerida, também na Espanha, o martírio do beato Francisco de Paula Castelo Ageu, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Madrid, capital da Espanha, o martírio dos beatos José Vilates Torné, presbítero, e Francisco Edrieira Mosqueira, religioso, ambos da Sociedade Salesiana. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Milão, na Itália, o falecimento do beato Luiz Monza, presbítero da Diocese de Milão, fundador da Pequena Apóstolas da Caridade. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1945, de morte natural. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de setembro, dia que a Igreja celebra os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, soldados do Exército Celeste.